Olá, meus amados, tudo bem? Que o Senhor possa abençoar ricamente e poderosamente a cada um que passar por aqui. Eu trouxe para vocês aqui uma regravação. Olha, vou estar regravando esse sapatinho para vocês. Já tem ele no canal. Vou estar mostrando, certo? E é aquele sapatinho Melissa. Eu resolvi estar regravando porque eu tive uma encomenda dele, certo? Fiz só amarelinho, já fiz esse aqui, ó. E vim aqui e fiz o meu. Então, vou estar mostrando o outro que tem no canal para passar o material para vocês. Olha só, minhas queridas. Esse sapatinho aqui, tá vendo? Que é o sapatinho Melissa Patty Oliver. Há muito tempo eu gravei ele, há muito tempo já que eu gravei ele. Eu fiz esse aqui, eu não vim por esse modelo aqui que eu fiz, eu nem assisti esse vídeo aqui para estar fazendo. Tem 4 anos. Não assisti esse vídeo para estar fazendo esse, porque sempre eu faço diferente, tentando melhorar e facilitando um pouquinho a mais. Uma diferença, aquele que tem no canal, a solinha é de crochê. Esse eu fiz na solinha emborrachada número 15. Essa solinha número 15, quem vende é a Karina. Então, vou utilizar aqui a solinha número 15 e uma palmilha. Vou estar utilizando aqui, menino, um cardacinho aproximadamente 45 centímetros, amarelinho. Esse cardaço aqui, ele é lindo, certo? Amarelinho também. Quem vende é o Emílio Amaral. Vou deixar o telefone dos ambos na descrição do vídeo, caso alguém tenha interesse. Vou estar utilizando a minha agulha 1,75, tesoura, 2 marcadores, que lá na frente eu vou estar precisando, e vou confeccionar ele na Bela Fashion, amarelinha, certo? Com a Tex 295. E a cor dela é a 229. Simples assim, só esse materialzinho que eu vou estar utilizando para estar regravando esse sapatinho. Como eu disse, sempre que quando eu melhorar um sapatinho, achar que ele fica mais fácil, eu vou estar passando para vocês. Vou estar regravando vários do canal. Já regravei alguns, já mudei modelo, mas a gente vai fazer isso aqui hoje, certo? E para mim iniciar o meu sapatinho, vou tirar aqui o materialzinho, nem vou interromper o vídeo, ele é muito fácil de estar fazendo. Olha só, eu já peguei aqui a solinha, pode ser uma solinha de crochê, com 70 pontos, vou deixar no card ou no final do vídeo para vocês, como eu vou deixar aquele outro também no final do vídeo para vocês. Eu já passei aqui a minha carreirinha de pontos baixíssimos sobre a minha solinha. Na de crochê vai pegar só a laçadinha de dentro. Na emborrachada a gente vai pegar as 2 laçadinhas, certo? As 2 laçadinhas. E vamos passar aqui uma carreira de pontos baixos por toda a volta, certo? Por toda a volta vou estar passando a minha carreira de pontos baixos. Eu vou passar a minha carreira por toda a volta do sapatinho, da minha solinha e volto com vocês, ok?
Então, vou só pontos baixos por toda a volta. No final da carreira, eu volto com vocês. Olha só, minhas queridas, eu cheguei aqui no final da minha carreira, no meu primeiro ponto baixo, pegando as minhas duas laçadinhas, vou estar puxando a minha linha, fazer um ponto baixíssimo, uma correntinha, essa correntinha é só para firmar a linha, certo? No meu mesmo pontinho, eu vou descer aqui embaixo, tá vendo? Embaixo, lá no aonde eu fiz a minha primeira carreira, que é a de ponto baixíssimo, e vou estar fazendo um meio ponto. Dessa forma, vou fazer uma correntinha, olha só, eu vou vir aqui, ó, vou pular um pontinho, a gente vê os buraquinhos aqui certinhos, tá? Aqui embaixo, ó, vou pular um buraquinho, certo? Um pontinho, vou vir para o próximo e vou fazer um meio ponto alongado. Quiser que esse buraquinho fica maior, faça duas correntinhas, pula dois buraquinhos. Mas achei que ficava muito aberto os buraquinhos, então pulei só um. Faço uma correntinha, passadinha na agulha, vem aqui, ó, pulo um pontinho, vem para o próximo pontinho e faço o meu meio ponto alongado. Uma correntinha, olha só, pulo um pontinho e vem para o próximo e faço um ponto, meio ponto alongado. Uma correntinha, pulo um da base, cuidado para não perder nenhum buraquinho, porque senão não vai dar os 70 pontos. E faço o meu meio ponto. Tem que ter muita atenção nessa primeira carreira. Fiz a correntinha, olha só, eu prendi nesse, esse aqui é o meu próximo pontinho, vem para o próximo e faço o meu meio ponto, certo? Aqui, ó, a gente pode puxar bastante pra gente tá vendo. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha, pulo um pontinho, vem para o próximo pontinho, olha, eu saio lá dentro, assim, puxo a minha linha e faço o meu meio ponto, faço uma correntinha. E dessa forma, eu vou passar por toda a volta, certo? Lá no final da carreira, eu volto com vocês para me falar umas coisas aqui, certo? Vou passar essa carreira porque tem que ter um pouquinho de atenção nessa carreira. Olha, pulo um pontinho aqui, ó, vem para o próximo pontinho e faço o meu meio ponto. Uma correntinha, pulo um pontinho, vem para o próximo pontinho e faço o meio ponto. Faço uma correntinha, laçadinha na agulha. Olha só, aqui tá mais abertinho os pontinhos. Tá vendo? Aqui tem um pontinho, vou pular esse pontinho, vou vir para o próximo e vou fazer meu meio ponto. Uma correntinha, olha, tá vendo? Aqui tá o buraquinho, percebe aqui, ó. Ó, vou pular ele, vou vir para o próximo e faço o meu meio ponto. Dessa forma, vou até no final da carreira e volto com vocês. Olha só, meus amados, então cheguei no final da carreira, tá vendo? Fiz o meu meio ponto alongado. Observe aqui, ó, tá vendo? Que tem só um pontinho e o próximo já foi aonde eu fiz o meu alongado, tá vendo? Fiz a minha correntinha. Vou vir aqui lá no meu primeiro meio ponto, ó, e vou fechar a minha carreira. Vou estar fazendo uma correntinha, tá vendo? Aí aqui, ó, esse pontinho é o meu alongado. Olha só, eu vou vir aqui, ó, no meio dele,
Tá vendo aqui no meio dele, ó, no meio, embaixo, e vou fazer um ponto baixo. Na minha correntinha, olha só, na correntinha, não vou pegar aqui por dentro, não, do buraquinho, não, onde eu pulei, não. Vou pegar na correntinha, olha, que eu fiz e vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, dentro, tá vendo aqui, ó, tá o meu ponto alongado, que é o meu meio ponto. Vou entrar dentro dele, ó, e vou fazer o meu ponto baixo. Na minha correntinha, olha, no pontinho, tá vendo? Vou estar fazendo o meu ponto baixo. Dentro do meio ponto, olha, dentro do meio ponto, vou estar fazendo o meu ponto baixo. Aqui, ó, onde que eu consegui pegar o pontinho, tá vendo? Eu faço um ponto baixo. Ó, puxar a linha aqui, fazer mais um pouquinho. Olha só, eu venho aqui dentro, tá vendo? Aqui dentro, ó, dentro, fica com duas alcinhas. Eu entro a minha agulha dentro de uma, olha, e puxo, faço ponto baixo. Venho aqui, ó, nessas duas alcinhas, faço ponto baixo. Venho aqui dentro desse ponto e faço um ponto baixo. E dessa forma, eu vou passar por toda a volta, os 70 pontos. Olha, embaixo, ó. Fica também, tipo, se tá alongado o pontinho, ó. Rosângela, dá para fazer isso aqui com linha charme? Não dá, meninas, vai ficar muito grosso, a não ser que seja um sapatinho maior. Aí tudo bem, pode arriscar em fazer com outra linha. Esse aqui também pode, só porque eu acho que fica muito grosso. Tentei fazer, mas pode estar fazendo com a linha Bela Fecho e com a linha Anne. Pode fazer com a Charme também, só que não dá o mesmo resultado. Fica até mais bonito que esses pontinhos, que esses pontinhos alongados, eles ficam até mais grossos, fica até mais bonitinho. Mas como é nesse tamanho aqui, aí eu preferi fazer na linha fina. Mas o 16 tem o total, o mesmo total de ponto, pode ser feito. Faz aí, depois posta para mim ver. Quando eu trabalho a linha, porque a gente vai pegar esse aqui, ó, tá vendo como eu tô passando esse ponto, meio ponto aqui, ó. Aí ele fica solto, observe. Engraçado, as cores tá diferente, é mais amarelo esse aqui, tá vendo? Aí vai ficar muito grosso aqui, ó, mas dá para fazer sim. Olha só, meus amados, cheguei aqui no final da minha carreira, vou prender com um ponto baixíssimo, uma correntinha. E olha só, aqui tá nosso pontinho alongado, tá vendo? Eu vou dar laçadinha na minha agulha. Não, deixa eu só me achar. Aqui tá o nosso ponto alongado. Nesse pontinho aqui, é onde eu prendi a minha correntinha, vou estar fazendo um ponto baixo em cima do alongado, tá vendo? Eu faço um ponto baixo, laçadinha na minha agulha, vem dentro do buraquinho, olha, dentro do buraquinho e faço um meio ponto. Uma correntinha dentro do buraquinho, um meio ponto, uma correntinha dentro do buraquinho, um meio ponto, uma correntinha dentro do buraquinho, olha, um meio ponto. E dessa forma, quando eu voltar, aqui onde eu fiz esse ponto baixo, eu vou prender nele
porque senão eu tinha que fazer 2 correntinhas, por isso eu fiz um ponto baixo. Não se preocupe que ele vai ajeitar. Olha, uma correntinha dentro do buraquinho, eu faço o meu meio ponto. Uma correntinha dentro do buraquinho, olha, eu faço meio ponto. E dessa forma, vou passar por toda a volta. É a nossa 4ª carreira, contando com a carreira de pontos baixíssimos. Passamos a carreira de ponto baixíssimo, uma carreira de ponto baixo, um alongado, ponto baixo, e agora a alongada, certo? E dessa forma, vou passar por toda a volta. E volto com vocês no final da carreira, ok? Vou passar a minha. Olha só, meus amados, passei a minha 3ª carreira. Chega aqui, ó, em cima daquele ponto baixo que eu fiz, vou prender com um ponto baixíssimo, tá vendo? Vou fazer uma correntinha. Como eu fiz ele aqui, agora eu já não vou fazer ele. Quando eu voltar, eu vou prender na correntinha. Olha só, vou vir aqui no meio do meu alongado e vou fazer o ponto baixo. Vou vir aqui, ó, na minha correntinha que eu fiz entre os alongados, vou fazer um ponto baixo. Vem entre o ponto alongado e vou fazer um ponto baixo. Olha, correntinha entre os 2 alongados, vou fazer um ponto baixo. Dentro do alongado, ou enfim, dentro do alongado, sai lá por fora e faço ponto baixo. E só vou repetir até no final novamente, certo? Não tem segredo, é igual lá na segunda carreira de ponto baixo. Essa é a 3ª carreira de pontos baixos, olha, e vou passar até eu chegar no final da carreira. Chegando no final da carreira, eu volto com vocês, ok? Ó, faço um em cima, na correntinha, e faço um no meio do alongado, ó. E vou passar por toda a volta. E ele vai me dando esse efeito, tá vendo? O efeito que vai dando. Então, eu vou até no final da carreira e volto. Olha só, meus amores, cheguei aqui no final da carreira, tá vendo? Vou vir aqui, ó, fiz o meu ponto baixo, vou vir aqui no meu pontinho. O meu primeiro meio ponto. Vou fazer, aliás, no meu primeiro ponto baixo, uma correntinha, certo? Nesse pontinho, meninas, eu vou levantar aqui um ponto baixo, para quando eu vim na carreira, eu vou fechar nele. E olha só, eu vim aqui na frente, não vou contar o pontinho, porque de vez em quando aqui vai andando, ou anda para frente ou vai para trás. Então, não vou contar. Eu vim aqui na frente, peguei aqui o meio da minha solinha, certo? O meio da minha solinha, ele vai dar nesse pontinho. Eu vim aqui, contei aqui, ó, os buraquinhos, viu? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e marquei aqui no 7º. Vim para o outro lado, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e marquei no 7. São 14 buraquinhos aqui, certo? Nos buraquinhos, a gente não vai contar ponto, certo? Mas os 14 buraquinhos. Então, se eu marquei 14 buraquinhos, a gente tem um pontinho entre eles, certo? E olha só, a gente vai mudar lá na frente os pontinhos. Eu vou dar continuidade, ó, laçadinha na minha agulha. Vem dentro do buraquinho e faço o meu ponto alongado. Uma correntinha. Dentro do buraquinho, faço o meu ponto alongado. Uma correntinha. Dentro do buraquinho, ó, e vou repetir dessa forma até chegar lá na minha marcação, certo? Olha, e faço a correntinha. Vem dentro do buraquinho, faço a minha correntinha. Dentro do buraquinho, a correntinha. Então, vou fazer até eu chegar na marcação.
Olha só, meus amados. Então, vem passando normal, tá vendo? Cheguei aqui, ó, fiz o meu meio ponto, vou fazer uma correntinha. Vou tirar minha marcação, lembrando, essa é a sexta carreira. Olha só, que a gente passou uma carreira de pontos baixos, uma de meio ponto, uma de ponto baixo, uma de meio ponto, uma de ponto baixo, certo? Então, foram 3 carreiras de ponto baixo e 2 em relevo de meio ponto. Aí, aqui, cheguei aqui agora, eu vou fazer 14 pontos altos. Olha, fiz o meu primeiro, não faço correntinha entre eles. Vem pro próximo buraquinho e faço 2, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pegando dentro dos buraquinhos, tá vendo? Ó, 10, 11, 12, 13, e aqui na marcação, 14. 14 pontos altos. Olha só. Vendo? Fica aqui dessa forma. 14 pontos altos. Olha. Faça a minha correntinha. Vem pro próximo buraquinho. Faço o meu meio ponto. Simples assim. Esse buraquinho aqui ele fica maiorzinho, mas todo jeito eu tenho que fazer a correntinha. Uma correntinha, o meio ponto. E vou dar continuidade até no final, uma correntinha, um meio ponto. Uma correntinha, um meio ponto. E vou até no final dessa forma. Olha só, cheguei aqui no final. Lembra aqui, ó, que eu fiz aquele ponto baixo aqui, ó. Eu venho aqui para a minha próxima e faço, prendo com ponto baixíssimo. Tá vendo como ele vai andando? Ele vai andando, tá vendo? Olha, o meio já tá aqui, ó, nesse aqui, no buraquinho. A gente já anda um pontinho. Não tem problema, o certo é fazer dessa forma. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, ó, entre o meu meio ponto, vou fazer um ponto baixo. Olha só, já andou um montinho. Vem em cima da minha correntinha e faço um ponto baixo. Dentro do meu meio ponto, um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. Dentro do meio ponto, um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. E vou passar até eu chegar lá naqueles pontos altos, certo? Olha. E ele vai se ajeitando. Olha só, amados. Cheguei aqui, tá vendo? Lembra que eu fiz um meio ponto, uma correntinha, fiz o ponto alto? Aqui, ó, eu fiz o meu ponto baixo dentro do meu meio ponto, tá vendo? Não vou fazer aqui, eu já vou vir aqui pro meu ponto alto, olha, e vou fazer ponto baixo. Só vou ver se eu cheguei, se eu peguei aqui por dentro, tá? Só vou olhar se eu peguei aqui por dentro, ó. Assim, dessa forma, vou olhar. Sim, minhas queridas. Aí eu vim aqui, ó, e passei 14 pontos baixos em cima dos pontos altos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou vir aqui no meu 7º pontinho e vou marcar ele,
certo? Já vou deixar marcado aqui para mim não me perder. Então, 8, né? 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Lembra, lá eu pulei aquela correntinha. Quando eu vim, eu fiz aquela correntinha. Eu vou vir aqui, ó. Vou fazer meu meio ponto. Uma correntinha, um meio ponto dentro do buraquinho. Foi aonde eu disse, olha, esse aqui, como eu fiz um ponto alto e uma correntinha, o buraquinho ele fica maior. Mas aqui não precisa, pode fazer o ponto alto e já vim fazer o meio ponto. Não precisa estar fazendo ela. Eu fiquei com preguiça de desmanchar. Ó, e vou dar continuidade até no final da minha carreira, ok? Normal, meio ponto agora. Aliás, menina, me desculpa. Errei aqui, desculpa. Voltei. Passei os meus 14 pontos baixos, certo? Vem aqui, ó. Faço um ponto baixo. Na correntinha, eu faço ponto baixo. Entre o meu meio ponto, faço o meu ponto baixo. Esqueci que é ponto baixo. Perdão, errei, não vou cortar o vídeo não, vou continuar. Em pontos baixos. Na correntinha, ponto baixo. Ponto baixo. Correntinha, ponto baixo. Entre o meu meio ponto, ponto baixo. E vou até no final, certo? Dessa forma. Chegando lá no final, eu volto. Olha. Tá vendo? Aqui a gente passou 14 pontos baixos. E veio normal como a gente faz. Dentro do meio ponto, a gente faz o ponto baixo. Dentro da correntinha, um ponto baixo. Dentro do meio ponto, um ponto baixo. Na correntinha, um ponto baixo. Vou até no final. Olha só, cheguei aqui no final, vou prender com uma correntinha, vou puxar a linha e vou cortar. Certo? Vou cortar ela. Ó, vou cortar. Viu, ó? Ela andou 2 pontinhos. A gente começou aqui nesse pontinho. Tá vendo? Depois ficou um aqui. A gente veio cá pro terceiro pontinho. Ó. A gente andou 2 pontinhos. Mas não tem problema. É só seguir que vai dar certinho. Tá vendo? Aqui eu marquei o meio dos meus 7 pontos baixos. Vou me achar. Olha só. Aqui é o meu pontinho para cá, certo? Os meus 7 pontinhos. Eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4 pontinhos. Vou pegar aqui em cima. Já vou tirar aqui minha marcação. E vou prender a minha linha. Olha só. Vou prender a minha linha aqui. Só prender ela aqui, certo? E vou vir aqui, meninas, olha. Vou dar laçadinha na minha agulha. Vou vir aqui dentro do buraquinho e vou estar fazendo um meio ponto, viu? Vou fazer uma correntinha. Vou vir aqui para o próximo buraquinho e vou fazer um meio ponto, ó. Então, 2, uma correntinha, 3, uma correntinha e 4. Olha, 4 meio pontos, tá vendo? Vou fazer uma correntinha, 5, uma correntinha, 6, uma correntinha dentro do buraquinho, 7,
uma correntinha e 8, viu? Fiz 8 meio pontos, tá vendo? 8 meio pontos. Olha só, vou vir aqui agora, olha aqui em cima, vou andar 1 e 2 pontos baixos. Vou virar, vou pular esses 2 pontos baixos, vou vir dentro da correntinha e vou fazer 1 dentro da correntinha, 2 dentro da correntinha, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui, ó, aonde eu marrei, tá vendo? 8. Andei 8 pontos baixos. Vou vir aqui, ó. Ó, lembrando, eu não pego aqui em cima, tá vendo? Aqui, ó, eu pego embaixo. Vou andar 1 e 2. Vou virar o trabalho. Olha só, vou virar o trabalho. Vou dar laçadinha na minha agulha. Olha só, meus amados. Então, eu voltei aqui os meus 8 pontos baixos e andei 2, certo? Vou dar laçadinha na minha agulha. Olha só, que eu me achei aqui. Vou pular 1, 2. E aqui é o meu terceiro pontinho, tá vendo? Olha, 1, 2, aqui é o terceiro. Eu vou descer aqui embaixo, olha, embaixo. E vou fazer 1 meio ponto. Vou fazer uma correntinha, vou vir entre eles, ó, e vou fazer o meu segundo meio ponto. Vou fazer uma correntinha no meio deles, ó, vou fazer o terceiro meio ponto. Tá observando? Uma correntinha, ó, é terceiro, né? O quarto. Se não der certo, eu vou desmanchar. 5. Uma correntinha, 6, uma correntinha, 7, uma correntinha e olha só, o último buraquinho, tá vendo? 8, olha, e vou fazer o meu último meio ponto. Vou vir aqui, ó. Olha, lembrando, tá vendo que meu pontinho tá aqui, outro aqui, eu vou descer aqui embaixo e vou fazer um ponto baixo e vou vir para o próximo e vou fazer, olha, que o próximo, ele é entre aqui, ó, tá vendo? Ele é entre aqui. Eu posso vir aqui, ó, e fazer meu segundo ponto baixo. Vou virar o trabalho, vou pular esses 2 pontinhos e dentro das correntinhas, meninas, fica os buraquinhos, ó. Eu vou andar 8 pontos baixos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e olha só, e 8, tá vendo? Dá certinho, tem que andar sempre 8. Vou vir aqui, ó, e vou andar 1 e 2 pontinhos. Vou virar o trabalho, olha só. Primeira coisa que eu tenho que fazer, quando eu vou fazer, é contar os buraquinhos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá vendo? Olha, que eu vou pular aqui, ó, 1, 2 e vou vir para o meu próximo. Laçadinha na minha agulha e vou fazer um meio ponto, certo?
Vou fazer uma correntinha, vim para o próximo buraquinho e vou fazer meu meio ponto, tá vendo? Uma correntinha, vou vir pro próximo e vou fazer o meu meio ponto. E dessa forma vou até lá no final da carreira e volto. Olha só, meus amados. Vou virar o meu trabalho, certo? E vou voltar os meus 8 pontos baixos dentro dos buraquinhos, certo? Dentro dos buraquinhos, ó. Vou voltar eles e volto com vocês, ok? Ó. Olha só, eu voltei os meus 8 pontos baixos, vou vir aqui, ó, nesse mesmo pontinho onde eu prendi para virar, vou prender com um ponto baixíssimo, vou puxar a minha linha assim dessa forma e vou estar arrematando ela, olha. Vou arrematar ela, tá vendo? E ele fica aqui assim à frente, olha. Fica também tudo em relevo com os buraquinhos. A única diferença é que a gente não pegou entre eles aqui, ó. Certo? A gente não pegou porque senão não dá certo. Então, sempre é 8 meio pontos e 8 pontos baixos. Ele fica aqui dessa forma. Quando a gente bater uma aguinha, ele vai se ajeitar aqui, ó. Ele vai ajeitar, vai ficar bonitinho igual a esse, certo? Mas isso é outra história. Então, vou me achar e volto. Olha, como eu marrei a minha linha, o meu primeiro buraquinho, meninas, ele é bem aqui, ó. Tá vendo? Ele é bem aqui, ó. Certo? Observe que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buraquinhos. Certo? Olha só. Eu vou vir aqui, ó, em cima, aqui, da mesma forma que eu prendi a linha aqui, tá vendo? Vou estar fazendo uma correntinha. Vou dar laçadinha na minha agulha. Vou vir aqui embaixo, olha, e vou fazer um meio ponto. Uma correntinha. Nesse aqui, ó, no segundo, eu vou fazer um meio ponto, uma correntinha e vou vir e vou fazer outro meio ponto dentro do buraquinho. Tá vendo? Eu fiz um meio ponto e fiz o 2 dentro desse buraquinho. Vou dar continuidade, ó, nos meus meio pontos, pegando sempre dentro do buraquinho. Vou fazer uma correntinha dentro do buraquinho, uma correntinha dentro do buraquinho, ó, uma correntinha dentro do buraquinho, uma correntinha. Aqui, ó, é o meu penúltimo buraquinho, tá vendo? Eu vou vir aqui, ó, vou fazer um meio ponto, olha, uma correntinha e nesse mesmo pontinho vou estar fazendo outro meio ponto. Então, fiz um aumento, uma correntinha e no meu último pontinho vou estar fazendo um meio ponto. Vou fazer uma correntinha, vou virar o trabalho. Nesse primeiro meio ponto, vou fazer um ponto baixo, certo? Vou fazer, gastar eu aqui, ó. Fiz uma correntinha para virar o trabalho. Olha, vou abrir no meu meio ponto, vou fazer um ponto baixo. Aí, naquela correntinha que eu fiz, olha, vou fazer um ponto baixo. Entre os dois, vou fazer um ponto baixo. E vou dar continuidade, ó, pegando sempre dentro das correntinhas, ó. Dentro da correntinha, ó. Dentro da correntinha, dentro da correntinha, olha.
Aqui foi aonde eu fiz o aumento, olha, aí aqui tem uma correntinha, vou fazer o ponto baixo, e no meu primeiro meio ponto que eu fiz, ó, vou fazer outro ponto baixo, uma correntinha. Vou me achar. Olha só. Então, aqui, ó, foi o meu ponto baixo. Nele aqui, olha, eu vou fazer um meio ponto e já vem aqui para baixo, ó, entre o meu meio ponto, tá vendo? Embaixo, esse aqui, ó, eu fiz em cima, mas esses aqui eu vou fazer embaixo, ó. Vou fazer aqui embaixo. Opa, peraí. Vou fazer uma correntinha, vou vir aqui embaixo, vou fazer meu meio ponto, certo? Olha aqui, aqui tá o lequezinho que eu fiz, tá vendo? Dentro dele, eu vou estar fazendo um meio ponto, uma correntinha, outro meio ponto dentro dele. Viram? Olha, só vou desmanchar, porque aqui eu não fiz a correntinha, ó. Entre os meio ponto tem que ter uma correntinha. Agora sim, eu volto, olha, vou fazer uma correntinha, dentro dele, olha, vou fazer outro, é outro aumento, tá vendo? Vou fazer uma correntinha, vou dar continuidade até eu chegar lá no lequezinho, certo? Uma correntinha dentro do buraquinho, um meio ponto. Olha, fiz só a correntinha, cheguei dentro do lequezinho, tá vendo? Vou fazer um meio ponto, uma correntinha, vou voltar no mesmo pontinho, vou fazer outro meio ponto, uma correntinha. Olha só, aqui eu tenho um buraquinho, vou estar fazendo o meu meio ponto, uma correntinha, e no último, ó, no meu primeiro ponto baixo, olha, vou fazer o meu meio ponto. Vou fazer uma correntinha, olha só. Para mim não ter mais aumentos, agora, olha, eu vou vir aqui, ó, já dentro do buraquinho, só dentro dos buraquinhos, e vou voltar em pontos baixos, certo? Ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Chegar aqui, ó, eu vou ter que fazer um ponto, certo? 14, 13, né? Olha, se eu fazer esse primeiro aqui, vai me dar 14 pontos. Eu não fiz ele, agora vai 100, certo? Vou fazer uma correntinha, ó. Nesse mesmo pontinho, vou estar fazendo o meu meio ponto. E vou voltar dentro dos buraquinhos, meio ponto, até chegar lá do outro lado. Chegar lá, a gente vai fazer o outro ponto. Então, ó, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Tá vendo? Voltei 13 pontos. Agora a gente vai fazer o aumento, certo? Nesse mesmo pontinho aqui, ó, vou estar fazendo um ponto baixo, certo? Para me dar 14. E vou voltar. Ah, meninas, perdão. Eu vou estar desmanchando. Vou desmanchar. Olha, fiz o meu meio ponto, esqueci a correntinha.
tem que fazer a correntinha, tá bom? E vou voltar os meus 13 pontos novamente, só porque eu não fiz a correntinha. Tem que fazer a correntinha, certo? Vou voltar normal. Faço a minha correntinha. Vou até no final. Olha, então passei, só desmanchei porque eu não fiz as correntinhas, certo? Vou vir aqui, ó, fazer o meu primeiro pontinho. Dentro do buraquinho, um ponto baixo. Dentro do buraquinho, um ponto baixo. Aonde a gente faz as correntinhas. Por isso que tem que ter as correntinhas, certo? E vou passar 14 pontos baixos aqui. Ó, pontos baixos, ponto baixo. É a sexta carreira essa, né? Vou contar. Ó, pontos baixos, pontos baixos, pontos baixos. E olha só, aqui é o último buraquinho, mas aqui a gente tem um ponto. Faço o meu ponto baixo. Vou fazer uma correntinha. E olha, a gente passou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Minha sétima carreira, eu só vou voltar ela em pontos baixíssimos. Pontos baixíssimos em cima de pontos baixos. Até chegar lá no final. Chegando lá, já vou estar arrematando a minha linha, me achar e volto. Arrematando não, né? Arrematando. E vou arrematar e volto com vocês. Olha só, meus amados, arrematei a minha linha aqui por baixo. Eu vou vir aqui, ó, lembra que a gente parou na carreira de pontos baixos? Então, eu vou vir aqui, ó, bem do ladinho, olha só. Vou vir aqui em cima, olha, vou vir aqui em cima, vou prender a minha linha, olha. Só prendo ela aqui no meu pontinho, bem próximo aonde eu marrei, tá vendo? Vou dar laçadinha na minha agulha, vou vir aqui dentro do buraquinho, vou subir, vou fazer um meio ponto, uma correntinha, olha, e vou repetir aqueles pontinhos, um meio ponto dentro do buraquinho, uma correntinha, um meio ponto dentro do buraquinho, uma correntinha. E vou fazer isso até eu chegar lá do outro lado. Chegando lá, eu volto com vocês, ok? Simples assim. Vou passar e já volto. Olha só, cheguei aqui do outro lado, tá vendo? Olha, meu último pontinho, olha como eu saio rente aqui na língua. Vou fazer o meu meio ponto, olha só, vou puxar a linha, ó, eu não quero que altere os meus pontinhos aqui na base. E vou estar arrematando ela, viu? Olha só, vou cortar a minha linha, vou vir aqui novamente, olha só. Vou prender a minha linha aqui no meu primeiro pontinho, só para prender ela. Olha, novamente, faço uma correntinha. Tirar aqui para não dar foco. E olha, vem dentro do meu meio ponto, faço meu ponto baixo. Na correntinha, faço meu ponto baixo. Dentro, faço meu ponto baixo. Nas correntinhas, meu ponto baixo, prendendo a linha, certo? Dentro, faço meu ponto baixo e vou repetir até chegar lá do outro lado. Chegando lá, eu volto com vocês. Olha só, chegando aqui no finalzinho, vou trazer essa linha para cá, ó, e vou prender ela. Não precisa prender muito, porque a gente já arrematou ela, certo? E vou fazer aqui os meus últimos 4 pontinhos. Aqui é minha correntinha. E no meio ponto, olha, aqui no meu meio ponto, eu tenho que pegar as duas, faço o meu ponto baixo, certo? Dou uma puxadinha aqui nessa linha, puxo a linha e olha, vou estar arrematando novamente a minha linha. Eu não posso alterar esses pontinhos, certo? Ó, assim, dessa forma.
Vou cortar novamente. Vou voltar aqui, ó, em cima do meu meio ponto, olha só. Vou prender minha linha novamente com um ponto baixíssimo. E já dentro, olha, do meu ponto baixo, né? Opa, ó, vou fazer a laçadinha. Aliás, vou só me achar. Ai, me deu um branco, meninas. Acho que eu tô com um problema. Só pode. Vou puxar aqui a minha linha. Vou estar fazendo o meu meio ponto. Nesse mesmo pontinho. Ó. Uma correntinha. Vou vir para dentro do buraquinho. Vou fazer meu meio ponto. Uma correntinha. Dentro do buraquinho. Um meio ponto. Dentro da correntinha. Ó, e vou repetir. Mesma coisa. Tá vendo? Ó, vou só repetir. Uma correntinha, um meio ponto, pegando dentro do buraquinho. E vou até no final. Olha. Olha só, minhas queridas, terminei a carreira, já rematei a linha, cortei ela. Lembrando, olha, essa linha que quando a gente prende ela, que vem trazendo entre os meio ponto, eu tenho que prender ela, tá? A gente vai prender ela aqui em qualquer um pontinho, assim, dessa forma, porque ela fica solta, tá vendo que ela fica solta? Ó? Então, a do ponto baixo a gente pode cortar, agora essa a gente tem que rematar, certo? E ele vai ficando dessa forma, olha. Essa solinha, devido a ela ser muito curvadinha, tem que tomar muito cuidado para o sapatinho não ficar torto. Então, vou me achar e já volto. Olha, vim aqui também, ó, e contei aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 buraquinhos e marquei, tá vendo? Marquei aqui. Olha só, eu vou vir aqui agora, tá vendo aqui desse lado aqui? Vou vir aqui, ó, vou pegar aqui esse pontinho, opa, aqui em cima, né? Um pontinho aqui, ó, em relevo. Tá vendo? O meu pontinho aqui em relevo, dessa forma. Vou pegar aqui a minha linha, novamente. Ó, deixar grande para não ficar me atrapalhando. Vou vir aqui, ó, assim, dessa forma. Vou fazer uma correntinha. Já vou vir aqui, dobrar a língua aqui, ó. E vou vir aqui, ó, no meu primeiro ponto, aonde eu prendi, tá vendo? Vou fazer um ponto baixo. Vou vir pro meu segundo e vou fazer um ponto baixo. Vou vir aqui, ó, abrir aqui para vocês verem, tá vendo? No meu próximo, vou fazer mais um ponto baixo. Dentro desse buraquinho, eu vou fazer um aumento. Olha, fiz um aumento. Aí, o que eu vou fazer? Vou dar continuidade, ó, aqui embaixo. Então, eu fiz um aumento, vou passar, olha, 1, 2, 3, posso deixar a linha para trás, 4, olha, embaixo, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E passei 10 pontinhos, tá vendo? Lembrando, eu subi 3 pontos, dentro do primeiro buraquinho eu fiz um aumento,
certo? E passei mais 10 pontinhos e vou me achar. Olha só, aí a gente vai mudar aqui agora. Olha, então fiz 10 pontinhos, vou dar laçadinha na minha agulha. Entre o meu pontinho, vou estar fazendo um meio ponto. Aí dentro do buraquinho, vou fazer outro meio ponto. Aqui embaixo, dentro, vou fazer um meio ponto. Dentro do buraquinho, um meio ponto, certo? Aqui dentro, vou fazer um meio ponto. Dentro do buraquinho, vou fazer um meio ponto. Por que que eu tô pegando um meio ponto aqui dentro? Porque se eu fazer ele em cima, ele vai ficar mais alto do que eu tô fazendo aqui, ó. Olha, tá vendo? Se eu pego aqui embaixo, ó, faço o meu meio ponto. Se eu vir aqui pegar na minha correntinha, o meu meio ponto, ele vai ficar mais alto, tá vendo? Vai ficar assim, então, eu pego dentro das correntinhas, só nessa carreirinha e na língua que a gente pega dessa forma. Olha, vem aqui dentro, faço meio ponto. Vem dentro do buraquinho, faço meio ponto. Aqui dentro eu faço meio ponto. Dentro do buraquinho, outro meio ponto. E tô passando meio ponto, tá vendo? Dentro do ponto alongado, faço meio ponto. Dentro do buraquinho, olha, aqui embaixo eu pego alongado. E dentro do buraquinho, o meio ponto. E venho aqui, ó, no último e pego dentro. Tira a minha marcação e vou andar normal agora. Na minha laçadinha, faço um ponto baixo. Venho aqui dentro, faço um ponto baixo. Venho aqui em cima, faço ponto baixo. Aqui dentro, faço ponto baixo. Tá vendo? E continuo normal. Ó, ponto baixo. Aqui dentro. O ponto baixo. Acho que esse é o 7. Aqui dentro. Aqui em cima. E aqui dentro. Esqueci de perder a linha, né? Mas tá valendo, eu remato ela. Aí aqui é o buraquinho, tá vendo? Olha, o buraquinho. Vou fazer 2 pontos baixos, viu? Fiz 2 pontos baixos. Como aqui já é do lado, ele já tá virando, eu só vou descer aqui, ó. 1 e 2 pontinhos. Lá eu subi 3 para fazer o aumento. Aqui nesse aqui a gente não sobe, não desce. Vem aqui, ó, certinho aqui, tá vendo? Olha, aqui tá preso. Vou vir aqui para esse próximo aqui, ó, e vou prender com um ponto baixíssimo. Vou puxar a minha linha. Vou puxar a minha linha e vou estar arrematando ela, ó. Vou arrematar a minha linha e vou cortar. Vendo? Cortei a minha linha. E ele fica aqui assim, ó, dessa forma. Ele só vai ajeitar quando a gente bater uma aguinha nele, certo? Fica aqui assim, dessa forma. Vou me achar novamente. E olha, eu vou vir aqui, ó. Aqui é o meu primeiro ponto Minas. Como eu fiz uma correntinha aqui, eu não dou conta de pegar ele, que vai ficar muito apertadinho. Então, eu vou pegar aqui por baixo, ó, no mesmo pontinho em relevo. Vou puxar a minha linha aqui assim, dessa forma, e vou subir, ó. Aí já vem pro meu primeiro pontinho, ó. Vou fazer um ponto baixíssimo. E vou subir pontos baixíssimos. Vou passar meus pontos baixíssimos por toda a volta, até chegar lá do outro lado. Chegando lá, eu volto com vocês, ok? Ó, ponto baixíssimo, só mesmo para dar uma firmeza, porque esse ponto baixíssimo
não deixa ele espichar, aí ele não fica folgado no pezinho. Então, eu vou passar até chegar lá do outro lado. Chegando lá, eu volto. Olha só, Zamar. Então, vim passando, cheguei aqui, já arrematei a minha linha, tá vendo? Vou puxar ela aqui para fora, para acertar o pontinho. Volto com ela aqui para dentro novamente, ó. Num outro pontinho qualquer. E vou vir aqui, ó, pegar qualquer um pontinho e vou estar arrematando ela aqui, ó. Assim, dessa forma, ó. E corto, certo? E corto ela. E ele fica aqui assim, dessa forma. Eu já coloquei a minha palmilha, tem uma linha solta ali dentro, vou estar cortando ela. E moldar, meninas, eu vou bater uma aguinha nele, só para os pontinhos se ajeitarem, certo? Esse bichinho aqui quase não sai água. Era meu bichinho da minha bolsa de colocar álcool. A gente nem usa mais, né? Apesar que aqui na minha casa a gente ainda usa álcool. Ó. E vou dar uma moldadinha nele, assim, ajeitando. Uma na palmilha, não colei a palmilha. Se a mamãe quiser tirar, ela pode estar tirando, né? Olha, vou moldar ele aqui e já volto. Olha só, meus amados, eu já vim aqui e costurei a minha etiquetinha, tá vendo? Zidoca Baby. Eu não tinha colocado, já coloquei no outro também. Essa etiquetinha aqui, quem vende é a Costamine. Só que eu tento entrar em contato com eles, eles não me respondem. Se alguém souber quem é que faz essas etiquetinhas assim, desse tamanho, certo? Puder me indicar, deixar o telefone aqui nos comentários, eu agradeço. Aqui, ó, aqui foi onde eu fiz os aumentos, eu venho para o meu próximo buraquinho e vou colocar o meu cardacinho. Aí eu venho aqui, ó, no meio certinho da língua, tá vendo? Vou enfiar aqui, ó, num buraquinho, olha, em 2 pontinhos, sair no próximo, só para estar firmando a linguazinha, olha, assim, dessa forma, certo? E olha, e vou vir aqui no outro, olha, aqui foi aonde eu fiz os aumentos, e aqui é o meu próximo buraquinho. Tá um pouquinho assim, complicado de estar pegando, porque tá molhado, né? Aí, quando a gente molha, ele fica muito durinho, né? E puxa aqui o meu cardacinho, simplesmente assim, ó, arrumo, bem arrumadinho. Bem aqui, ó, dou um nozinho, esse cardacinho, ele é de algodão, certo? E dou um lacinho, simples assim. Certo? Ajeito o lacinho, né? Ou guarda por dentro, para dentro, não tem problema. Vou arrumar direito, porque esse laço aqui tá uma vergonha. Peraí. Essa pontinha aqui tá menor, peraí. E olha só, amados. Coloquei, tá vendo? Tá molhadinho. Esse sapatinho aqui é a nova versão, né, da Melicinha. Agora eu vou estar postando para vocês. Vou mostrar aqui. Ontem eu fui para casa da minha mãe e fiz o pezinho. E coloquei no pezinho da minha sobrinha neta, da Sofia. Só que, gente, a Sofia já tá com 40 e poucos dias e tá pesando 4,5 kg. É um bebezinho reborn desse tamanho, trem mais pequenininho. Então, eu creio que esse sapatinho aqui vai servir para um bebê acima de 2 meses, se for pequenininho, né, a Sofia, certo? Tá aqui, meus amados, beijo de luz para vocês. Jesus abençoa ricamente, poderosamente a cada uma que passar aqui por esse videozinho. E beijo e até o próximo vídeo.